Irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Somente esse versículo, tá? João 3,16, amém? Encontraram? Eu vou ler na minha tradução, tá? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Dá para nós lermos todos esse verso? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, deixa eu fazer uma oração de contrição, tá? O pastor André já orou por mim, mas eu queria orar novamente. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor perdão pelos meus pecados. Senhor, perdoa as minhas falhas. Que estou nessa noite, ó Deus, o Senhor sabe quem sou. Sabe se minhas palavras são sinceras, verdadeiras. O Senhor sabe, ó Pai, o meu estado. Sabe o que eu pensei hoje, o que eu falei. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ó Deus, apesar de mim, fala a tua igreja através da tua palavra. Que a tua palavra fala aos nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém. É um verso muito conhecido, não é? A minha tradução é a NVI, tá? Porque Deus tanto amou. Eu não gosto dessa tradução. Eu não acho ela melhor. Eu prefiro a ARA, a Almeida, Revista e Atualizada. Eu acho que a maioria de vocês tem essa versão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal é bem melhor do que tanto amou. Quando nós lemos na NVI, Nova Versão Internacional, o tanto aqui dá a ideia de algo superlativo, maiúsculo, tá? Dá a ideia de proporção. Quando a gente lê na ARA, Almeida, Revista Atualizada, ela vai fazer correlação com os versos 14 e 15. O tal aponta para uma maneira de Deus ter amado. Para a gente entender o tal do verso 16, precisa entender, é obrigado a entender os versos 14 e 15, que diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal. O tal agora faz sentido, tá? Aponta para o verso 14 e o verso 15. É preciso voltar lá em Números capítulo 21 e ver aquele momento em que Israel murmurava e Deus manda uma serpente e as serpentes mordem os israelitas e eles morrem. Eles se arrependem dos seus pecados, vão até Moisés e dizem: olha, Moisés, intercede ao Senhor para que nós não morramos. Moisés ora e Deus diz a Moisés: Moisés, levanta uma serpente de bronze, faz uma haste, né, forma de cruz, e todo aquele que olhar para a serpente vai ser o quê? Sarado. Aí o verso 16 aponta para este fato. Aquela haste levantada lá no deserto prefigurava o nosso Cristo, que foi suspenso, levantado entre o céu e a terra. Se os israelitas que estavam doentes pela mordedura da serpente morriam, quando eles olhavam para aquela cruz, para aquela haste levantada, eles eram sarados. Todo aquele que é doente, quando olha para a cruz, que é pecador, ele é o quê? Curado das suas enfermidades. Então a maneira de Deus amar o mundo é uma forma de cruz. Às vezes a gente faz a relação de proporção, não é? De algo maiúsculo. Olha como é que Deus nos amou. Ele nos amou tanto, não é? Não é assim que a gente traduz? Deus nos amou de uma maneira grandiosa. Só que a ideia não é essa. O tal aponta para a forma como Deus nos amou. É uma forma de cruz. A
cruz é a maneira de Deus demonstrar o amor dele para com o seu povo. Então, o tal é melhor do que o tanto, tá certo? O tal aponta para a maneira, o tanto dá a ideia de proporção. No ano de 1995, foi lançado um filme chamado Coração Valente. Eu acho que muitos aqui assistiram. Quem gosta de filme deve ter assistido. Um marco, um filme. Esse filme foi indicado a 10 Oscars, tendo ganhado 5. Esse filme era dirigido, não é, por Mel Gibson. Ele também era o ator principal desse filme. Esse filme ele tem um gênero épico dramático. Para quem gosta de filmes de castelo, da Idade Média, de espada, de guerra, esse filme é um prato cheio, você precisa assistir. É do gênero épico drama. Mel Gibson retrata uma figura, uma pessoa, um homem da Idade Média chamado William Wallace. Uma figura de um homem guerreiro, valente, mas o Mel Gibson interpreta esse personagem. E era um homem forte, tá? O William Wallace era um guerreiro, herói, patriota, herói medieval, patriota escocês. Ele ganhou destaque depois que ele começou a liderar, capitanear um grupo de rebeldes. A história do filme não retrata bem o que foi a história em si. Esse personagem existiu, tá? Só que o filme, ele faz algumas alterações. Ele não é bem fiel à história de verdade. William Wallace no filme, ele é um camponês. Seu pai, um homem forte, também trabalha no campo. Um garoto que cresce de forma saudável. No entanto, ele um dia vê o exército da Inglaterra, de rei Eduardo I, invadir a Escócia. O pai de Wallace é assassinado. Ele contempla aquela cena. Ele cresce revoltado. Seu coração está cheio de ódio, de mágoa, e ele quer vingança. Só que quando ele cresce, parece que aquele rancor, aquela agonia, aquele ódio que havia sido plantado em seu coração, começa a ir embora. Ele conhece uma camponesa também, casa com ela. Só que, mais uma vez, aparece o exército da Inglaterra. Naquela época, no século XIII, a Escócia era colônia dos ingleses, tá? Escravizada. Mais uma vez aparece o rei Eduardo I com seu exército. Mais uma vez, o Wallace perde alguém muito querido. A sua noiva é capturada e ela é degolada. Aquela angústia, aquela raiva que parecia ter sido esquecida, abafada, é agora mais uma vez reacendida. E ele quer mais do que nunca vingança, rebelião. Ele começa a liderar um grupo de homens camponeses, homens fortes, não é? Imagina só, dezenas de homens armados com facas, machados, espadas, sai da frente, porque aí vem chumbo grosso. Eles começam a conquistar cidades, castelos, e eles ficam famosos. Um grupo de rebeldes sem limites, capitaneados por esse personagem chamado William Wallace, no filme retratado por Mel Gibson. Eduardo da Inglaterra prepara o seu maior exército para destruir esse grupo de rebeldes, de homens sem limites. Eles começam a perseguir o Wallace. O Wallace ia muito bem, até que um dia ele fez conchavos, aliança com os seus compatriotas nobres, homens de influência na Escócia. Aqueles homens traem o Wallace, entregam ele ao exército da Inglaterra. Então o Wallace é traído, entregue pelos escoceses aos ingleses. Ele agora é capturado, aprisionado pelo rei da Inglaterra, e para acabar, ele é sentenciado, executado em praça pública. Esses filmes que retratam a história de alguém que dará a vida por outro, eles são mais apaixonantes. Alguém que morre por alguém nos tocam mais, nos levam às lágrimas. Se você nunca assistiu Coração Valente,
Se assistir pela primeira vez, chora. Alguém morrendo por outro. Ato digno de um herói. Morreu como um herói. Filmes assim, aonde heróis, fatos heróicos são demonstrados para com a vida de pessoas, eles são mais apaixonantes. Olhando agora para o nosso Senhor, para o nosso Jesus, o nosso herói, o que é que ele fez? Será que ele, assim como Wallace, cometeu um ato heróico apenas? Há uma grande diferença entre ato heróico e um ato divino. Eu acredito que todo pai, toda mãe, se preciso for, dá a vida pelo seu filho, não é assim? Não poucas vezes a gente, ao contemplá-los doentes, a gente diz: poxa, queria que essa doença fosse em mim. Eu queria que essa dor, que essa agonia fosse em mim. Senhor, cura o meu filho. A gente dá a vida por alguém que a gente ama. Filho morre pelo pai, pelo irmão, por alguém que a gente acredita que tem valor. Agora, quem aqui no recinto morreria pelo primeiro bêbado que encontrasse ali caído na calçada? Quem aqui no recinto morreria pela primeira prostituta rodando a bolsinha ali na esquina? Quem aqui dentre nós teria um ato tão heróico de morrer por alguém que não tem valor? A gente morre por alguém que a gente acredita que tenha valor, que tenha futuro, que tenha perspectiva, que deixe um legado. A gente não morre por alguém que não vale nada, por alguém que não tem nada para oferecer. A gente não dará vida por aqueles que são marginalizados. Ninguém aqui é louco de fazer isso. Ato heróico e ato divino. Homens cometem atos heróicos, morrem por outros, dão a vida por outros, mas só teve um herói que cometeu um ato divino. Somente Jesus morreu por alguém que não tinha valor. Jesus, ele não nos viu no nosso melhor estado. Jesus não viu Eliabe pregador, pastor, gravata, paletó, que lê a Bíblia. Ele viu Eliabe no seu pior estado. Ele viu você e ele viu a mim nos nossos momentos mais degradantes, horríveis, miseráveis. Sabe aqueles dias que você se flagra e você se diz: realmente eu sou um miserável, eu sou um pecador. Foi exatamente nessa hora que Deus olhou para você. Na hora, naqueles dias que você faz questão de esconder, para que ninguém saiba do que você cometeu, da atrocidade, da hediondez do seu crime. Foi nessa hora que Deus olhou para você e viu você sujo, maltrapilho, desgrenhado, sem valor, e mesmo assim Ele disse: você é meu. Eu te quero. Eu te tomo. Eu te compro. Eu te redimo. Eu te alcanço. Eu te liberto. Eu te restauro. Você não tem muita coisa para oferecer. Ou você não tem quase nada. Essa é que é a grande verdade. Se fôssemos aqui, irmãos, colocar em paralelo aqui o que é mais fácil, odiar, amar ou odiar, facilmente a gente vai odiar. É mais fácil tecer uma crítica do que fazer um elogio. É mais fácil dar um tapa do que dar um beijo no rosto. Esses somos nós, pessoas que não têm valor nenhum, degradados, miseráveis, chafurdados no pecado, mas foi no momento de treva que uma luz brilhou em nossa direção. Jesus, ele não é apenas um herói por ter morrido por outros. Ele é o herói dos heróis. Só ele cometeu um ato divino porque ele morreu por pessoas miseráveis. Ele não morreu porque ele é bom. Ele disse, não foi? Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se você sabe que é pecador, saiba de uma coisa: foi exatamente por você, para você, que ele morreu.
Ele morreu pelos marginalizados, ele morreu pelos religiosos, ele morreu pelos ateus, ele morreu por aqueles que fazem bruxaria, pelos feiticeiros, ele morreu. Pessoas que não têm valor. Ele dá prova do amor dele. Irmãos, Deus não tem a obrigação de demonstrar o amor dele por ninguém, porque ele é amor, e acabou. Isso é um atributo de Deus, é da sua essência, ele ama. Ele não tem obrigação, mas mesmo assim ele deu prova. Ele disse: eu amo você, e a prova do meu amor é levantando o meu filho. Que contraste, não é? Com o evangelho que é pregado. A gente diz: olha como Deus me ama, olha a casa que Ele me deu, olha o carro. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira, não é? Olha como eu estou bem financeiramente, olha como Deus me ama. Irmãos, isso é bondade de Deus, é dádiva dele sim, mas isso não é prova cabal do amor dele por nós. A prova última e eficaz do amor dele pelo seu povo, pela sua igreja, é dando o seu filho. Não tem prova maior. Se você prospera, se você vive uma vida mais abastada hoje, isso é bondade dele. Mas a maior prova não tem nada a ver com coisas, com bens, com riquezas. A prova do amor dele por mim e por você é levantando o seu filho. Entende agora porque o tal faz mais sentido do que o tanto? O tal aponta para o seu filho que foi suspenso. Os homens estão morrendo, e Jesus veio para resgatar esses que estão morrendo, estão caminhando para a perdição eterna. Eu e o pastor André somos bons amigos. Sim, pastor. Vamos dizer que somos mais amigos ainda do que já somos. De repente, eu e o pastor André estamos andando à beira de um lago, e eu digo: pastor André, eu amo demais o Senhor. Demais. Quer ver a prova do meu amor pelo Senhor? Eu vou pular nesse lago e vou me afogar, para provar o meu amor. E a gente pula, lá na Pampulha, no lago da Pampulha. O que é que ele vai pensar de mim? Isso não é prova de amor. Ele está doido, perdeu o juízo. Mas se de repente estamos caminhando à volta do lago, e eu digo: pastor André, eu amo demais o Senhor. Amo mesmo, estou contigo para dar para o que der e vier, estamos juntos. De repente o pastor André cai no lago da Pampulha, não sabe nadar, está morrendo. Eu pulo, tiro o pastor André de lá e acabo morrendo. Seria prova de amor? Agora sim. Pastor André diria: realmente, Eliabe arriscou a vida, morreu, para que eu fosse salvo. Deus prova o amor dele morrendo por pessoas miseráveis que não podem fazer nada por si. Ele prova. Ele não tem obrigação, mas ele dá prova. Ao contrário da sua justiça, ele precisa executar juízo por conta dos nossos pecados. A santidade de Deus foi afrontada, aviltada. Todo pecado que se é cometido contra Deus, contra a sua santidade. E ele tem que exercer juízo, justiça, condenar o pecador. O amor dele não. Ele demonstra o amor dele para conosco, porque ele quis. Aprove a ele demonstrar. Levantou o seu filho na cruz. Ele morreu por devedores. Não foram por pessoas bonitinhas, boas, generosas. Ele morreu por quem não presta. Morreu por devedores. Dever, irmão, R$50 é fácil, não é? Dá para pagar, não dá? Eu dizendo isso lá na igreja, em Belo Horizonte, aí uma irmã se levantou e disse: pastor, difícil é pagar. Dá para pagar. Dever R$100 é fácil, dá para pagar. Dever 1.000, dá para pagar? Dá para pagar. E 10.000, dá para pagar uma dívida de 10.000?
Paga. E 100? Paga. Faz um empréstimo e paga. E 1 milhão? Dá para pagar? Dá para pagar. Dá, irmãos. E 10 milhões? Paga ou não? Essa dívida? Paga. Neymar paga de olhos fechados. Os cantores sertanejos pagam. Hein? Os atores, os influencers, né? YouTubers pagam, brincando. E 1 bilhão? Paga. É moleza para Bill Gates. E 10 bilhões? Paga. Paga. Paga porque o maior bilionário do mundo tem dinheiro para pagar. Qual é o nome dele? Elon Musk. Paga. Agora, quem é que paga uma dívida impagável? Elon Musk não está numa situação tão confortável assim, porque a fortuna dele não paga a sua alma. Bill Gates também, o dinheiro dele não paga a alma dele. Os atores, cantores, não estão numa situação confortável, apesar de todo o dinheiro, porque não dá para pagar pela alma. Mas teve alguém que pagou. Não foste comprado por ouro, prata ou bens materiais, mas com o sangue de um cordeiro, como sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Havia uma dívida impagável. Jesus pagou a dívida com a sua morte. Só devedores somos? Não, também criminosos. Você cometeu um crime hediondo, digno de morte. E esse juiz que vai julgar a tua causa não aceita suborno. Tem muita gente por aí que aceita, não é? Se vende. Esse juiz aqui não. Ele julga com reta justiça. Pode até escapar das leis dos homens, jamais escapará das leis de Deus, do juízo de Deus. Um dia todos nós estaremos diante dele para prestar contas. Dá para escapar desse juiz? Será que ele aceita uma graninha? Deus, depois que nós pecamos, ele não é mais apenas o nosso Criador, tá? Ele é nosso Criador, nos chamou, nos criou. Depois do pecado, ele se tornou também o nosso juiz. E ele julga com justiça devedores, criminosos e inimigos. Inimigos, há uma inimizade entre nós e Deus. Aí muita gente diz que Jesus é amigo. Jesus é amigo? É amigo? Será que é? Será que ele é amigo do homem? Jesus só pode ser amigo de alguém se primeiro ele for senhor desse alguém. Infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quiser, pois, ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus não é amigo, Deus não é camarada, até que ele seja primeiro o nosso Senhor. Alguém só pode ter Deus como amigo se ele for o Senhor da sua vida. Se ele for o Senhor da nossa vida, ele é sim o nosso amigo. Amigo para todos os momentos. Devedores, mas ele pagou a nossa dívida. Criminosos, mas ele morreu em nosso lugar. Inimigos, mas Jesus fez as pazes entre nós e Deus. Pegou em nossas mãos e na mão de Deus e disse: vocês estão reconciliados. Não há mais inimizade entre nós e Deus. O amor dele por nós é um amor fiel, irmãos. Fiel porque ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O amor de Deus por nós é um amor sacrificial. É porque alguém teve que morrer.
Para você estar aqui, alguém morreu. Alguém pagou para que você estivesse nesse lugar. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Dá para entender por que ele morreu? De uma tal maneira? Aliás, porque Deus amou de tal maneira que deu o seu filho. O amor de Deus por nós é eterno. Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Sabe aqueles dias que você faz tudo certinho? Você tira para se consagrar a Deus. Você ora, você lê a Bíblia, você jejua, você até dá esmola a alguém. Aí você deita na cama à noite e diz, poxa, Deus me ama, porque eu fiz para merecer isso. Aí você escuta essa palavra, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. No outro dia, no dia seguinte, a vontade de orar já não é mais a mesma. Já não lê a Bíblia, fala coisa que não devia falar, julga as pessoas. Aí você deita à noite, aí você diz, poxa, como eu sou um servo mau. Como eu sou um servo mau. Só que para sua surpresa, você escuta a mesma palavra, as mesmas palavras do dia anterior. Com benignidade, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. É um amor eterno. Eterno, irmão, porque independe de mim, do meu amor por Ele. O amor dele por nós é imenso. É imenso porque alcança o mundo inteiro. Não há nenhum lugar deste mundo que o amor de Deus não esteja presente. Sabe esses lugares mais hediondos, mais ermos, aonde o evangelho é perseguido, o amor de Deus está lá. Sabe aqueles lugares aonde o pecado campeia? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. 1 João 3:1, vede que grande amor Deus tem por nós. Vejam como o amor de Deus é fiel, é imenso. O amor de Deus por nós é um amor doador, porque Ele se deu, se entregou. O amor de Deus por nós é um amor que procura. Ele procura pecadores e miseráveis. É largo, porque alcança o mundo inteiro. O amor de Deus por nós é profundo, porque vai de eternidade, é comprido porque vai de eternidade a eternidade. É alto, porque nenhuma medida humana é capaz de medir esse amor. Quem mede o amor de Deus pelo homem? O amor de um casal tem que ser recíproco, não é? Se um só ama em detrimento do amor do outro, esse amor não se sustenta. É preciso haver reciprocidade. Mas o de Deus não, nos ama, apesar das nossas falhas, dos nossos erros. O amor de Deus por nós é profundo. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele foi, Ele aceita, Ele vai até as últimas consequências para ter aquilo que Ele quer. Ele nos achou, nos resgatou de um tremedal de lama, de um charco de lodo, colocou os nossos pés sobre uma rocha, pôs em nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Quem ama como Deus, irmãos? Quem é capaz de mensurar esse amor? Esse amor dele por nós é pré-criacional, é antes que o mundo fosse formado. Não consigo entender, irmãos. Não havia céus, não havia anjos, não haviam seres humanos, não havia natureza, não havia o cosmo, mas Deus já nos amava. Que amor é esse? Que foge a qualquer compreensão humana. Eu não sei explicar, irmãos. Esse amor dele por nós é pré-encarnação, é antes dele se fazer carne, é pré-ressurreição, é antes dele ter ressuscitado dos mortos. Ele morreu e ele deu prova do amor dele por nós. Aí eu entendo Romanos 5, versos 7 e 8. Pode ser que por um justo alguém se atreva a morrer, pode ser, mas Deus prova o seu amor para conosco, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores.
O amor verdadeiro não é demonstrado em riquezas, em bens. É uma troca pessoal. Ele assumindo o nosso lugar, levando os nossos pecados e nos trazendo a sua justiça. Quando Deus olha para nós, irmãos, apesar de nós, sabe o que é que Ele enxerga? A beleza do seu filho. Quando Deus olha para mim e para você, sabe o que é que Ele enxerga? A santidade do seu filho. Quando Deus olha para mim e para você, sabe o que é que Ele vê? A justiça do seu filho. Quando Deus olha para mim e para você, Ele enxerga as benesses do próprio Filho em nossas vidas. Ele assumiu a nossa dívida, suportou o nosso castigo. Nós somos, em primeiro lugar, objetos do amor de Deus. Em segundo lugar, se somos objetos do amor de Deus, o que é que Ele é para nós? Objetos da nossa fé. Se Ele prova o amor dEle para conosco morrendo, demonstrando o seu amor, como é que provamos, irmãos, que Ele é objeto da nossa fé? Obedecendo a Ele e guardando os seus mandamentos. Obediência, aliás, fé e arrependimento são duas faces de uma mesma moeda. Deus não gera fé em corações desobedientes. De um lado temos a fé, do outro temos a obediência. E Ele gerou isso em nossos corações. E precisamos demonstrar isso como prova da nossa fé por Ele. Alguém perguntou a mim certa vez: o que é que salva? A fé ou o batismo? Eu disse: nenhum dos dois. Essa pessoa disse: então as obras. Eu disse: tampouco, muito menos. A nossa fé só tem valor se apontar para o objeto correto. Jesus é o objeto da nossa fé. Não, a fé não é a causa da minha salvação. A fé é o canal pelo qual eu recebo a salvação de Deus. É a obra dele, é o seu sacrifício, é a sua vida, é a sua obediência, é a justiça dele, é a sua morte e a sua ressurreição que me salva. A fé só tem valor se apontar para o objeto correto. Como disse Tiago, sejamos não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos, mas sejamos, sobretudo, praticantes do Evangelho. Porque a fé, sem as obras, ela não tem valor algum. Crentes de lábios, ateus no coração. Voltando para o filme. Eu assistindo o filme, eu vi que Coração Valente, de William Wallace, e a vida de Jesus tem algumas coisas em comum. Dois heróis. Alguém morrendo, um herói morrendo por pessoas que acreditam que tenham valor, buscando liberdade, e o herói dos heróis, morrendo por pessoas que não têm valor. Assim como Jesus foi traído, o Wallace também foi traído pelos seus compatriotas. Jesus traído pelos seus irmãos, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O Wallace foi morto, executado, sentenciado e executado em praça pública. Jesus, ele não foi morto por causa dos outros, ele deu a sua vida como oferta. Havia ali, naquele filme, uma cruz, assim como há 2000 anos atrás, lá no Gólgota, o nosso Senhor foi suspenso entre o céu e a terra de braços abertos. No filme, o Wallace também está deitado em uma cruz. A cruz de Wallace está na horizontal, enquanto a cruz de nosso Senhor está na vertical. O Wallace é deitado ali de braços abertos. Duas cruzes. Havia lá no filme uma multidão presenciando aquele ato cruel, terrível, de execução e juízo. Assim como outra multidão estava ali presente, há 2000 anos atrás, olhando para o nosso Senhor, suspenso. Um grito foi dado pela multidão naquele dia. A multidão, no filme de Wallace, dava um grito. E o grito era: misericórdia. A multidão clamava para que Wallace pedisse clemência.
pedisse, reconhecesse o seu erro, e aí então ele seria liberto. A multidão dizia: Wallace, peça misericórdia, porque o rei irá libertá-lo. Os amigos de Wallace também diziam: Wallace, peça misericórdia. Na cruz de Nosso Senhor, uma multidão gritava. Sabe qual era o grito da multidão? Ela não gritava por misericórdia, ela gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele se diz ser o Filho de Deus, blasfêmia, crucifica-o. No filme Coração Valente, o Wallace vai dar o seu grito. A cena é dramática, é a cena mais chocante. Ele enche o seu pulmão, seus pulmões de ar, para dar o seu último grito, e quando todos esperam que ele vai pedir por misericórdia, ele solta um outro grito. Ele diz: liberdade. É o grito de Wallace. Todos ali ficam com os olhos abertos, esbugalhados, porque o Wallace acaba de assinar a sua sentença. Nessa hora, o carrasco que está encapuzado pega o machado e arranca a cabeça de Wallace, separando-a do corpo. Wallace é sentenciado e executado em praça pública. O nosso Senhor, naquela cruz, também deu um grito. Lembra do grito do nosso Senhor? O último grito que ele deu. Ele não pediu misericórdia, não pediu para ser liberto. Eu acho bonito em grego, né? O seu grito. Tetelestai. O Wallace, com o seu grito, não pôde libertar os escoceses da tirania do rei Eduardo I. Um herói, lutou até o fim, bravamente, mas nada pôde fazer pela sua pátria. O nosso herói dos heróis, Jesus, deu o seu último grito, mas com o seu grito, ele nos libertou para sempre, das amarras do pecado, libertou do poder do inferno, libertou das chamas eternais, nos libertou da ira do Pai. Aquilo que o Wallace e os heróis deste mundo não podem fazer com seu heroísmo, com a sua intrepidez, o nosso herói Jesus Cristo fez por nós, nos libertando para todo o sempre. E os anjos o louvam e dizem: Senhor, Ele é o Cordeiro que esteve morto, mas Senhor, Tu comprastes com o Teu sangue todo aquele que procede de povo, tribo, língua, raça e nação. E os constituístes reino e sacerdotes. O que ninguém pode fazer, Jesus fez. Nos libertou, hoje e para sempre. Não há dívida, não há mais culpa, não há mais crime, não há mais inimizade. Ele rasgou. E agora somos homens e mulheres livres para a glória do seu nome. John Stott diz: a essência do pecado está em nós, em assumirmos o lugar de Deus. Mas a essência da salvação está em Deus, em assumir o nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar. Aceitou o juízo que era nosso e pagou a nossa conta. Na cultura ocidental, para ser salvo, só basta apenas morrer, não é? Morreu, está salvo. A morte não paga a dívida. A dívida dura uma eternidade. Uma eternidade para ser paga a dívida. Mas na morte de alguém, a dívida foi quitada. O débito foi saldado. Jesus pagou a nossa dívida. Hoje somos livres. Livres não para fazer a nossa vontade. Livres para fazer a vontade daquele que nos chamou. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por esta palavra, meu Deus, que conforta e consola os nossos corações. Obrigado por esta palavra, meu Deus, que é eterna. Obrigado por esta palavra, ó Deus, que é hoje e é para sempre. Obrigado por Tua morte, por Teu sacrifício. Obrigado porque Tu nos amaste de maneira, ó Deus, representada pelaquela cruz, Senhor. A cruz foi a forma do Senhor nos amar. Amor de cruz.
Obrigado, Senhor. Merecedores, incapazes, maltrapilhos, mas o Senhor nos achou, nos encontrou. Alegremos-nos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Obrigado. Hoje somos novas pessoas para a tua honra e para a tua glória. Amém. Irmãos, eu não sei nem mensurar a alegria que eu sinto, tá? Estar aqui com vocês. Somos tão bem cuidados, não é? Eu e a Amanda, as meninas, a gente se sente tão feliz, tá? Voltaremos para lá, mas renovados, tá bom? Obrigado pelos jantares que vocês nos ofereceram, os cafés da manhã que vocês nos convidaram, tá? As reuniões na qual a gente participou, tá bom? Voltaremos para lá, irmãos, bem mais animados, tá? O ano passado era tudo muito novo, né? A gente não tinha muita noção ainda, mas agora a gente volta com uma expectativa maior ainda, tá certo? Continuem orando por nós, tá? Eu percebi que chegando lá, que o trabalho era difícil, mas uns dias eu percebi que era mais difícil ainda. Depois de um certo tempo eu percebi que a situação humanamente era quase irreversível. Eu disse, Senhor, só um milagre da tua parte. Mas temos vivido lá, irmãos, um milagre do Senhor. Deus tem feito milagre naquele lugar. Alguém me procura lá e diz, pastor, fiquei sabendo que essa igreja aqui prega a verdade, né? Eu digo, é aqui, venha para cá. E vem alguém, fica lá com a gente e tal. Às vezes eu estou lá varrendo, aí eu começo a cantar, varrendo a calçada da igreja, aí alguém passa, gostei dessa música. Eu digo, um milagre. Quem gostar de mim cantando é um milagre, né? Quais são os dias de culto, pastor? Eu digo, tal dia, venha. E a pessoa vai, está lá. Um lugar muito evangelizado, tá? Belo Horizonte. Muita igreja. Mas assim, poucas igrejas saudáveis. Tá bom? Poucas igrejas saudáveis. Então a gente ora para que Deus continue nos dando graça. Para que a gente possa continuar fazendo a obra de Deus avançar naquele lugar. Mostrando um evangelho de abnegação, de cruz, de renúncia. Né? Uma porta apertada, mas um caminho que conduz à vida eterna. Amém? Então muito obrigado, tá certo? Estou aqui com o coração aberto, agradecendo a vocês por todo o carinho. Pastor André, Pastor Moisés, Presbítero Rocha, Presbítero Fred e todos os irmãos. Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém?